Boa noite, queridos. Queria compartilhar com você hoje uma palavra. Você já está com seu esboço aí em mãos? Ok? Sinaliza aí para mim, por favor. Se você não recebeu, dá um sinal também, que alguém prontamente providenciará. Cadê o pessoal do esboço? Aqui, ó. Tem uma turminha aqui na frente que ficou sem. E fica com a mão levantada aí. Tem os adolescentes aqui, os adultos. Mais alguém desse lado que não recebeu? Ok. Esse esboço, então, você depois vai poder compartilhar na sua célula um pouco daquilo que você entendeu, aquilo que Deus está entregando ao seu coração e para a sua vida também, como apontamento do céu, como direcionamento da palavra de Deus, como revelação do Espírito de Deus por meio da sua palavra para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua caminhada. Amém? Amém. Obrigado, irmã. Texto da palavra de Deus em Salmos de número 119, os versos de 1 a 16. Esse é um dos maiores salmos que nós temos no livro de Salmo. E o Salmo de número 119, ele vai como a nossa maior referência, que é a palavra de Deus. Queridos, em toda a história da humanidade, nunca, jamais se viu algo como a palavra de Deus. Ela continua sendo a mesma, ela continua tendo a mesma autoridade, ela continua tendo o mesmo poder. Não se inventou e jamais se inventará algo semelhante à revelação sagrada nos entregue por Deus, da parte de Deus, dos céus, para a nossa vida, para o nosso coração, para a história da humanidade, para a existência humana, para a trajetória do homem aqui na terra. Ela é o manual que você deve ter para conduzir toda a sua vida. Todas as orientações de Deus estão aí. A Bíblia não é um tabulador, ela não existe para lhe tolir. A Bíblia não existe para lhe controlar. A palavra de Deus não existe para delimitar a sua caminhada, o que você gosta, o que você pensa, a forma como você age, as suas preferências, as suas vontades. Absolutamente não é para isso. A palavra de Deus é para lhe conduzir em vida, para lhe conduzir em paz, para que você ande na presença de Deus, para que a sua vida seja uma vida decente, para que a sua vida seja uma vida ordeira, para que a sua vida seja uma vida honesta, para que a sua vida seja uma vida sincera, para que a sua vida seja uma vida que agrade o coração de Deus. Então, pelos anos que já se passaram, muitas pessoas olham para a Bíblia e a intitulam como um livro obsoleto, um livro que não tem mais validade, um livro cheio de normas, um livro cheio de regrinhas que visam tão somente tirar o prazer do homem, a alegria do homem e a satisfação do homem. Isso não é verdade. Deus não nos entregou da sua palavra, da sua bendita palavra, absolutamente não é para isso. E às vezes nós estamos olhando de maneira errada, concebendo de maneira errada, praticando de maneira errada a palavra de Deus. Agora a verdade é que a palavra de Deus nunca vai ser para o seu prazer, nunca vai ser tão somente para suprir as suas necessidades. Ela vai vir muitas das vezes para lhe confrontar, para lhe adarguir, para lhe exortar, porque é o melhor para você, porque é o melhor para a sua vida. Então quero compartilhar com você essa palavra, o Salmo de número 119, os versos de 1 a 16. Se você está com a sua Bíblia aberta, deixe aí, que nós vamos meditar nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: como são felizes os que andam em caminho irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos.
Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja o Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? É o que diz o texto. E eu quero pensar então com você nesta noite. E aí você já tem o seu esboço na mão. Eu quero pensar com você sobre a palavra que pode mudar a vida. A palavra que pode mudar a vida. O Salmo 119, os versos 1 e 2, nos dão mais ou menos um preâmbulo daquilo que a palavra de Deus pode fazer nas nossas vidas. O texto diz: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. Querido, não é fácil, mas não é impossível, em pleno século 21, andar nos caminhos dos céus, andar nos caminhos do Senhor, viver em conformidade, em consonância com os decretos dos céus e viver uma vida irrepreensível. É difícil, mas não é impossível. Todo aquele que quer, e todo aquele que busca, e todo aquele que se disciplina a caminhar segundo a palavra de Deus, vai alcançar a vitória, vai viver uma vida melhor, vai viver uma vida próspera, vai viver uma vida abençoada, porque esta é a promessa da palavra de Deus. Então não há como isso não ser real, não há como isso não ser um fato, não há como isso não se concretizar na sua vida. Ele vai dizer que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Querido, nós vivemos um tempo onde as pessoas buscam muitas coisas, estão interessadas em muitas coisas. Tem muita gente interessada 24 horas por dia, 7 dias por semana, em ter uma vida de jejum, uma vida de entrega, uma vida de consagração, uma vida de intercessão, uma vida de joelhos, uma vida se sacrificando ali, apresentando a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu trabalho, os seus sonhos e os seus projetos diante de Deus, diuturnamente. Mas tem gente que busca 24 horas por dia, 7 dias por semana, vestidos, pornografia, prostituição, adultério, uma vida sem vergonha, uma vida completamente desregrada, uma vida de falsidade, uma vida dupla, uma vida tripla, uma vida quádrupla, uma vida de fantasia, uma vida de mentira, querendo ser aquilo que Deus não projetou para que ela fosse. O texto diz exatamente isso. Ele busca de todo o coração. O que você tem buscado com toda a intensidade do seu coração? Pastor, eu tenho buscado passar naquele concurso que eu quero tanto, lá do Tribunal de Justiça. Não, eu tenho buscado passar no vestibular, na Universidade Estadual e Federal. Pastor, eu tenho buscado um marido, eu tenho pedido de Deus um marido, eu tenho pedido de Deus uma esposa. Pastor, eu tenho pedido a Deus todos os dias ficar rico, acertar na Mega Sena, construir cada vez mais e mais, ter o meu patrimônio a crescer
que você tem buscado determina a sua vida. O que você busca controla a sua vida. O que você busca está determinando o seu destino final. Você está dizendo exatamente como você quer terminar, como você quer viver a sua vida aqui e como você quer chegar no final. O Salmo 119, então, é o mais longo da Bíblia. É uma coleção de 176 versos sagrados, poéticos, que exaltam a palavra de Deus. Qual a importância da palavra de Deus para a sua vida? O que ela significa para você? Ou talvez você já chegou à conclusão, e diga-se de passagem, uma conclusão estúpida e absurda, e dizer: pastor, um gibi vale mais do que a palavra de Deus. Uma carícia, uma fotonovela, coisas desse tipo para mim tem maior validade. Pois é, você está enveredando por um caminho extremamente perigoso, sem alicerces, sem fundamento, sem estar estabelecido em algo que vai perdurar para todo sempre. Sabe por quê? Porque a carícia passa, a revista, o gibi passa, todas essas coisas passam, mas a palavra do Senhor jamais passará. Jamais passará. A palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra há de permanecer, a minha palavra há de durar. Então você tem que começar a observar aonde você está semeando, aonde você está estabelecendo a sua vida. Se você está estabelecendo ela de fato em algo que é duradouro, em algo que é firme, em algo que vai resistir, em algo que vai conseguir vencer as tempestades, as agruras da vida, todos os seus medos e todos os vendavais que virão sobre a sua vida. Muito além de ser o primeiro livro impresso pela humanidade, em 1450, imagine, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, século XV, 1455. Primeiro livro, querido. Para você ter uma ideia, a última estatística de 2007, a Sociedade Bíblica chegou a conclusão que já tinham sido publicados e editadas 6 bilhões de Bíblias em mais de 2.454 idiomas e dialetos. O livro mais publicado da face da terra. Imagine se nós temos uma população de um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Falta pouco para que a palavra de Deus chegue a esse mais de 1 bilhão de pessoas. É muita coisa, querido. Não é um livro qualquer. Não é um livro que simplesmente veio e apareceu do nada. Não é. Para você ter uma ideia, o segundo livro mais vendido no planeta vendeu 1 bilhão de cópias. E eu não sei se você já ouviu, mas é 1 bilhão de cópias. A Bíblia vendeu 6 bilhões de cópias impressas. Querido, não é por acaso. Não é por acaso que é o livro mais lido. Não é. Então a Bíblia influenciou todo o pensamento para as artes, a sociologia, a política, a economia, a cultura que vivemos em todos os ambientes. Fomos influenciados pela palavra dos céus. Preste atenção, Immanuel Kant, filósofo da Prússia, atual Alemanha, vai dizer o seguinte: é minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avança, mais será empregada a Bíblia. Abraham Lincoln, o grande estadista, o grande homem reverenciado no mundo todo, especialmente na América, né? Primeiro presidente norte-americano, vai dizer: estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderes deste livro pelo raciocínio, e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um homem melhor. Um homem melhor. George Washington vai dizer exatamente isso sobre a Bíblia: é impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a palavra. É impossível. A palavra de Deus vai dizer:
bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E o presidente que lá está, que teme a Deus, que serve a Deus, que tem uma vida que é pautada pela sabedoria dos céus. A.W. Tozer, teólogo e escritor, vai dizer: nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade. Todavia, ela é muito mais do que uma palavra impressa. Ela é a revelação dos céus. Ela é a palavra ditada por Deus para as nossas vidas. Ela é a pontuação de decadência, de pecado, de morte, e volte-se novamente para o Senhor, o seu Criador, aquele que o fez. Romanos no capítulo 1, o verso de número 17. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus? Vamos lá? Amém? Romanos 10, 17 vai dizer ainda: consequentemente a fé vem a se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Querido, não existe e jamais existirá alguém que pare para ouvir a palavra de Deus, e por mais que ele seja cético, por mais que ele seja racional, por mais que ele seja ignorante, por mais que ele faça vista grossa, por mais que ele tenha o seu coração petrificado, a palavra de Deus jamais, uma vez ministrada, voltará vazia. Porque a palavra de Deus não é palavra de homens, não é palavra de um pregador A, B ou C, não é a palavra de Deus. É o Espírito de Deus falando, é o Espírito de Deus ministrando, é o Espírito de Deus revelando, é o Espírito de Deus convencendo, é o Espírito de Deus tocando a vida e o coração do homem. Pode até ser que ele não externe, pode até ser que ele não diga, pode até ser que ele não sinalize, mas o Espírito de Deus tem o poder de ir no fundo da sua alma e do seu coração e revelar a ele que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus, enviado dos céus, morto como homem, ressurreto ao terceiro dia, para a glória de Deus Pai. Esta é a verdade da revelação, é a verdade da palavra de Deus. Querido, não é à toa que na Bíblia, só no Novo Testamento, a palavra rema, que é o significado do termo palavra mesmo, vai aparecer no Novo Testamento mais de 70 vezes. Mais de 70 vezes. Você vai ver isso em diversos textos da palavra de Deus. Diversos textos. Então existe poder na palavra de Deus. Poder prático para mudar as nossas vidas, para mudar as nossas histórias. O Salmo 107, o verso 20 vai dizer: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. É a palavra de Deus sendo enviada com autoridade, com poder, mudando realidade, mudando a vida, operando milagre. Hebreus 4:12 vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração do homem. Não há como ouvir a palavra de Deus e não entender. Não há como ouvir a palavra de Deus e ficar indiferente, porque ela desnuda o homem, porque ela revela a verdadeira realidade e a verdadeira situação que o homem está vivendo em relação a Deus. A palavra precisa estar viva para transformar, porque letra morta não muda a vida de ninguém. Letra morta não muda a vida de ninguém. Por isso a palavra precisa ser viva na sua vida. Você precisa ser a Bíblia aberta, que alguém vai ler, que alguém vai olhar e vai dizer: a vida dele é suficiente para crer em Jesus Cristo. A vida dele espelha a grandeza e a glória de Jesus Cristo. A vida dele é a consumação da revelação da palavra de Deus. Então, rema
É uma palavra comum no Novo Testamento. Então aparece mais de 70 vezes aí. Mateus 4:4 vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 12:36 vai dizer: mas eu digo que no dia do juízo, de toda palavra inútil que tiverem falado. É rema, é palavra de Deus. Lucas 1:37-38 vai dizer: pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. João 5:47 vai dizer: mas se vocês não acreditam naquilo que ele escreveu, como irão acreditar nas minhas palavras? Queridos, escute, preste atenção. Se você não tem dado crédito à palavra dos céus, à palavra eterna, à palavra revelada do próprio Deus, a mim, a você, ao homem, por que você tem dado crédito a outras palavras? Por que você tem dado crédito, às vezes, para a palavra de um filósofo, de um professor de universidade, né? Às vezes cético, ateu, né? Às vezes a cabeça dele já virou umas 500 vezes. Conheço um cientista, camarada conhecido no mundo todo. Algum tempo atrás eu estive em uma palestra dele, né? Ele disse: pastor, não há como, absolutamente não há como, cientificamente, provar que Deus criou todas as coisas. Homem dá palestra no mundo todo, em Harvard, em Cambridge, Estados Unidos, na Europa, em tudo quanto é lugar. E é cristão, serve a Deus, temente a Deus. Uma vez eu estava numa conferência em São Paulo, e próximo de mim tinha um homem muito simples, limpando o chão, juntando folhas. E um amigo meu chegou e falou: você sabe quem é esse camarada que está aí? Eu falei: deve ser alguém daqui da igreja que está fazendo algum serviço, né? Algum ajudante aí, algum funcionário. Ele falou: esse camarada é um dos camaradas mais requisitados do mundo. O pós-doutorado dele, ele tirou em Harvard. Ele vai na ONU, onde estão as mentes mais brilhantes do mundo. Ele está lá. E ele é crente. Ele crê em Jesus Cristo. Não por conveniência, não porque a história é bonita, não porque os seus pais passaram para ele a tradição, não. E porque ele reconhece que na palavra de Deus está a verdade. Amém? Ainda em João, no capítulo 14, o verso de número 10, as palavras que digo a vocês não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. João 6,68 vai dizer: Senhor, para quem iremos? Esse é o indagar, esse é o perguntar dos discípulos, homens que já tinham conhecido vários, já tinham visto vários outros rabinos, mas agora eles encontraram um Salvador, Jesus Cristo, Mestre por excelência. E a pergunta deles para Jesus é: Senhor, para quem iremos? Vamos servir os rabinos que estão aqui na Judéia, em Samaria, em Jerusalém? Eles são simples homens, conhecem o Pentateuco, né? Citam eles de cor e salteado. Mas tu não, tu és diferente. Para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Era diferenciado, querido. Não era um homem comum, mas era um homem vivendo entre nós comum, vindo da parte de Deus. Um homem entre nós, mas concebido pelos céus, concebido pelo próprio Deus. Quando nós lemos em Colossenses no capítulo 3, o verso de número 16, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Amém? Com toda sabedoria. Veja e viva a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,
16 e 17, a palavra do Senhor vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Queridos, tem muita gente que pega essa palavra e para bem aí. Basta, é o suficiente. Está vendo? A palavra de Deus é para lhe disciplinar. Pá! A palavra de Deus é para lhe dar correção. Pá! A demonstração. E pá! Mas o texto não para aí. O texto não para aí. Ele está fazendo menção a alguns itens anteriores, com o objetivo último do que Deus tem e do que Deus quer para a sua vida, para a sua caminhada, a formação do seu caráter como indivíduo, não simplesmente como um bom cidadão. A continuidade do texto vai dizer: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus não é só para esculachar o cara, é para meter o sarrafo no camarada. A palavra de Deus é para lhe edificar. A palavra de Deus é para lhe reavivar. A palavra de Deus é para lhe despertar. A palavra de Deus é para lhe encorajar, com o fim último de que você cresça, de que você amadureça, para cumprir o propósito dos céus, ser um homem de Deus, ser um homem perfeito, irrepreensível, alinhado, preparado para toda e qualquer boa obra, independente de onde você esteja e com quem você esteja. A palavra de Deus, quando aplicada na nossa vida, a transforma por completo, no interior e no exterior. No interior e no exterior, por dentro e por fora. É o poder. Quero então que você pegue o seu esboço aí, vamos lá. Em primeiro lugar, a palavra de Deus pode mudar a sua vida, porque você nunca se decepcionará ao confiar em Deus. Você nunca se decepcionará ao confiar em Deus. O Salmo de número 119, o verso de número 6, o texto que nós já lemos, a palavra de Deus vai dizer: então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos, todos os teus decretos, todas as tuas ordens, todos os teus preceitos, tudo aquilo que o Senhor revelou dos céus para a minha vida, para a tua igreja, para o teu povo. Querido, tem muita gente decepcionada com muita coisa. Tem muita gente se decepcionando com um camarada na internet. Tem muita gente se decepcionando com um youtuber. Tem muita gente se decepcionando com um pregador A, B ou C. Esse é o grande problema. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não sou profeta do caos não, mas você vai continuar se decepcionando com esses caras, com essas mulheres, com esses homens. Mas com a palavra de Deus e o Senhor da palavra, você jamais se decepcionará. Jamais. É impossível. Impossível. Você nunca se decepcionará ao confiar em Deus. O problema é que muitas das vezes o homem está confiando em si próprio, confiando na sua capacidade, na força do seu braço, nos seus contatos, na sua agenda, né? Na sua conta bancária. Tu está confiando de forma errada. Tem muita gente se decepcionada, sabe por quê? Porque tem confiado no mundo. O mundo vai lhe decepcionar. As pessoas vão lhe decepcionar. As instituições também vão lhe decepcionar. Os sistemas, os políticos, as filosofias, empresas, pessoas, projetos, familiares, amigos e irmãos lhe decepcionarão. Ai, pastor, diga isso não. Eu estava na faculdade há mais de 20 anos atrás. Conhecia um dos maiores pregadores do Brasil, que viajava ao mundo todo. Eu estava uma vez em uma conferência em Goiânia, ele estava lá. O filho dele era um grande amigo meu, mora no Rio de Janeiro. Um grande amigo meu. E naquele dia,
no último dia daquela conferência, eu ouvi dos lábios dele uma palavra, algumas palavras que eu nunca mais me esqueci. Quando eu cheguei, depois de um mês que eu tinha voltado para Manaus, uma amiga que estudava comigo na sala de aula disse assim: "Você?" Eu disse: "Soube." Ela: "Eu não aguentei, estou escandalizada, estou passada, eu não acredito que ele me decepcionou." Eu falei: "Eu acredito. Eu acredito porque eu estava lá. Eu acredito porque eu ouvi. Eu acredito porque eu recebi a notícia. Eu acredito porque eu o conhecia. Eu acredito porque ele era homem como eu, de carne e osso, sujeito à queda." Então os homens, homem e mulher. Aquela amiga, pois é, ele decepcionou, né? Outras virão para lhe decepcionar também. Mas quando você confia em Deus, a decepção não vai chegar em você, porque você está confiando naquele que é certo. Enfim, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O verso 8 de Isaías 40 vai dizer: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Escute, permanece para sempre. As inquisições passaram e a palavra cristã chegou e permaneceu. Mais de 20 séculos da vinda do nosso Salvador, e a palavra tem prevalecido e tem permanecido. Sua geração, minha geração passará, mas a palavra de Deus vai permanecer. As gerações que vieram antes de mim passaram, mas a palavra de Deus prevaleceu. Ela não vai passar. Então que a sua confiança esteja no Senhor. Com Ele você não vai se decepcionar. Com Ele você não vai se frustrar. Com Ele, com certeza, o seu choro será menos. As suas lágrimas cairão menos. E se muito caírem, cairão de alegria, de regozijo, de rendição, de prostrar-se, do receber, do manifestar da glória dele na sua vida. Aí vale a pena chorar. Vale a pena. Mas quando você confia no Senhor, a decepção não lhe alcançará. Amém? Em segundo lugar, a palavra de Deus pode mudar a sua vida, porque você manterá a sua vida preservada deste mundo. O verso 9 do Salmo 119 vai dizer: como pode o jovem manter pura a sua vida? E aí vem a resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Lógico que, obviamente, que o contexto desse texto está falando de a questão da pureza sexual. Mas preste atenção, como é que você tem mantido a sua vida preservada deste mundo, o mundo decaído? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, querido. Nós estamos aqui de passagem. Daqui a pouco o seu tempo vai acabar, como o meu também. Daqui a pouco chamam o seu número: fulano, bora, vem para cá, chegou a tua hora. Não há como mudar isso. Vida no presente, para que o seu futuro não seja catastrófico. Aí está toda a diferença. Toda a diferença. Então, você manterá a sua vida preservada deste mundo, pureza de palavra, ações e atitudes. Porém, no original, mesmo que o contexto esteja relacionado à pureza sexual, proteja o seu coração, proteja a sua vida, proteja a sua caminhada, proteja os seus olhos, proteja os seus ouvidos. Querido, de alguns anos para cá eu tomei a decisão de não andar com muito. Porque não vale a pena, querido. É muita choradeira, é muita reclamação, é muito não dar, é muito negativismo, é muito, não dá. Se eu colo nele, eu vou estar junto com ele.
saber fazer a separação no tempo certo. Não me pare ali depois de assim, pastor, quem era? Porque pode ser que seja você. E se for você, eu vou dizer para você. Assim, em determinados momentos que é preciso guardar os seus ouvidos, guardar o seu caminhar. As decepções estão no mundo e não em Deus. Em Deus você jamais se decepcionará. Então a decepção não está em Deus, a decepção está no mundo. Então você precisa manter sua vida preservada deste mundo. Querido, todos os dias a gente é bombardeado com um monte de coisa. Um monte de coisa. Pornografia, prostituição, estupros, um monte de coisa, notícia que não presta, está cheio todos os dias nas mídias sociais, nos telejornais sensacionalistas, nesses tabloidezinhos que se você espremer ele dá até nojo. Eu nunca comprei aquele negócio. Comprei, para mim dar 50 centavos naquele negócio é jogar dinheiro fora. Não vale a pena. Porque os camaradas vivem de más notícias, de notícias negativas, de notícias corrompidas, de notícias pervertidas. Proteja, preserve a sua vida das investidas do diabo, das ciladas do diabo. Em terceiro lugar, a palavra de Deus pode mudar a sua vida porque você vai proteger suas emoções longe do pecado. Suas emoções longe do pecado. O verso de número 11, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Amém? Para ensaio foi bom, né? Eu creio piamente, e eu estou sem óculos hoje, mas eu consigo ver que tem mais gente do que esses que leram. Amém? Então para ensaio foi bom. Vamos ler todo mundo junto, em alto e bom som, vamos lá? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém? Todo pecado é contra Deus, não é contra o pastor, não é contra a igreja. O pecado que você comete, que traz escândalo para a igreja, que vergonha a igreja, que traumatiza a igreja, que expõe a igreja, que esculacha a igreja, ele é primeiro contra Deus, tá? Só para lhe lembrar. Pastor vai pagar mico? Vai. Pastor vai passar vergonha? Vai. A igreja vai ser ridicularizada? Vai. Mas Deus vai te pegar. Porque você está pecando contra Ele, não é contra mim. É contra Deus. Guardei a tua palavra. Para mim que tem muita gente guardando a palavra de Deus e não praticando. Guardando a palavra de Deus e não vivendo. Guardando a palavra de Deus e não compartilhando. Guardando a palavra de Deus e não repartindo com aqueles que precisam. O camarada guardou tão bem guardado que nem ele sabe onde está. Diz aí João 3,16. Peraí. Ele fica balançando para ver se de repente o negócio vem e cai. Ele não sabe. Né? O Salmo 23, não é todo não, diga só o verso primeiro. Não sei. Guardado. Mas tão guardado. Quem não lembra, não pratica, não compartilha e não reparte com ninguém. A palavra te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da palavra. Ou uma ou outra, queridos. Ah, pastor, não estou nem para esse negócio de palavra, não tem problema. Você está andando de mão dadas com o capeta e toda a sua legião. E mais um pecado. E não esqueça que as consequências virão. Lei da semeadura, lembra? Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não tem para onde correr. Ah, mas eu não queria colher isso. Não tem negócio de querer não. Tu vai colher nem que tu não queira agora. Ah, mas Deus não é bom. É verdade, Deus é bom. E por que Ele permite? Ele permite porque Ele é justo. Justo juiz. Então, pianinho, sem dizer nada, aceite e aguente até o final. Lei da semeadura, querido. Não tem para onde correr. Tá?
Não tem para onde correr. O pecado está nas trevas e a Bíblia é a nossa luz para vencer as trevas. O Salmo 119, 105 vai dizer: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Não tem por que você andar em trevas. Se você está andando em trevas, é porque o pecado tomou conta da sua vida. Se você está sem a luz dos céus, é porque o pecado cegou os seus olhos, tomou o teu coração. E as hostes infernais agora estão cirandando, conduzindo a sua vida, dominando a sua vida. E você agora não sabe mais o que fazer. Nem orar sabe mais. Já não orava muito, agora que não ora mesmo. Aí complicou tudo. Então tenha cuidado. Tenha cuidado. Você vai precisar proteger suas emoções longe do pecado. Não é junto do pecado. Não é caminhando com o pecado. A palavra de Deus pode mudar a sua vida, porque você encontrará a verdadeira alegria de viver. O verso 14 do Salmo 119 vai dizer: regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como se regozija com grandes riquezas. Ele repete 2 vezes a palavra regozijar. É se alegrar, é celebrar, é festejar, né? É alegria de viver. Não é aquela alegria do carnaval, não é aquela alegria passageira. Essa semana nós pegamos alguns meninos na escola. E eu levei um garoto, eu e um outro professor, levamos eles por um lugar à parte, dizendo assim: vem cá, o que você anda usando? Falou: professor, eu sou cheiro pó. Pó, você sabe o que é? Não é talco não, nem maisena, nem sal, né? Nem açúcar refinado. É cocaína. Ele disse: quanto tempo está usando? Ele falou: eu comecei ano passado. Eu disse: mas aí depois que tu fica beleza e tal. Ele falou: aí depois que passa aquele momentão lá e tal, eu fico de boa, mas depois eu quero de novo. Pois é, uma alegria momentânea, uma alegria passageira. Eu disse: você mora com quem? Ele falou: eu moro só com a minha mãe. Eu disse: o seu pai? Ele falou: o meu pai foi embora quando eu tinha 2 anos. Eu falei: é isso que você quer para a sua vida, para os seus filhos, para o seu casamento, para o seu futuro? Você quer ter filhos e abandoná-los como você foi abandonado? O menino chorava o tempo todo, porque eu fui no ponto. Falta de paternidade traz assolação ao coração do homem. Tem muita gente vivendo assim, com a sua, sem filiação e sem uma paternidade, e uma paternidade muito bem resolvida. Então, você encontrará a verdadeira alegria de viver na palavra, em Deus, nos seus princípios, nos seus decretos, nos seus mandamentos. Provérbios 27, 24 vai dizer: pois as riquezas não duram para sempre. Não duram para sempre. Ele diz: regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Em que você tem se regozijado, querido? Aonde tem sido o seu deslumbre, a sua alegria, o que tem saltado os seus olhos? Cuidado, se o que tem saltado os seus olhos e tomado o seu coração não vem dos céus, pode ser que você esteja caminhando para a sepultura. Pode ser que você esteja caminhando para a morte. Alegria plena, constante, interminável, só em Jesus. O resto é passageiro. O resto é momentâneo. Você vai precisar de uma outra dose, de uma outra picada, de uma outra cheirada, de uma outra carreirinha, ou de uma outra festa, de uma outra balada, de uma outra emoção, de um outro prazer. E a sociedade pós-moderna que nós vivemos, ela tem pregado isso, pregado o hedonismo. O que importa é que você viva no prazer. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que a igreja está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo, não importa o que a igreja está dizendo, ou a religião está dizendo, o que importa é que você seja feliz. Aproveite.
se esbalde, se alegre, mesmo que depois você esteja no fundo do poço e precise muito mais do que uma corda para de lá ser tirado. Em quinto e último lugar, a palavra de Deus pode mudar a sua vida, porque você desfrutará de uma vida satisfeita. O verso 16 diz: tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Paulo disse: tenho prazer na lei de Deus, Romanos 7, 22. Onde está seu prazer de viver hoje? Aonde você tem encontrado prazer para viver? Seu prazer é um prazer sem culpa, ou é um prazer que traz culpa ao seu coração? É um prazer que lhe envergonha? É um prazer que lhe coloca em uma situação solitária, de preocupação, de dor? A palavra de Deus pode mudar sua vida, porque você desfrutará de uma vida satisfeita, uma vida plena, uma vida completamente abastada, uma vida empolgante, uma vida que vale a pena ser vivida. Como diz Romanos no capítulo 1, verso 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele, todo aquele que crê, ou todo aquele que nele crer. Pela palavra de Deus, você pode ter uma vida sem decepções, uma vida pura, longe do pecado, próspera, sem riqueza, uma vida satisfeita.